Gente, bom dia. Voltei aqui hoje para falar de uma situação muito delicada. Eu moro numa comunidade de pessoas simples, como eu também sou. Mas tem um problema assim um pouco confuso, indeciso. Eu não sei a verdade dos fatos. Esse caso é um caso problemático devido a uma casa que eu moro, que meu filho comprou para mim morar há 4 anos. E eu estou morando, fazendo algumas reformas quando tenho condições de fazer. Moro sozinha. Graças a Deus, por onde eu morei, eu sou muito simpática com todo mundo e todo mundo comigo. Onde eu moro, em alguns lugares, já morei em São Paulo, morei no interior aqui em Nova Cruz. Em vários lugares eu sou muito conhecida. Eu trabalho numa instituição também muito conhecida, não vou falar o nome agora, mas eu sou uma pessoa em matéria de fraternidade e de fazer um trabalho voluntário, espiritual. Eu participo. Participo na casa, entre estudo, vai fazer 25 anos. Com 25 anos, entrei lá em 98. Mas que eu trabalho em atendimento mesmo, eu acompanhei uma pessoa há 8 anos e há 12 anos eu trabalho sozinho. E eu tenho visto umas situações, muitas vezes a gente vê que a gente poderia dar uma ajuda. Mas é uma situação arisca, estranha, de forma muito agressiva. E eu venho sendo agredidas com palavras, com verbalização muito chula, muito baixa, já há algum tempo. E eu vejo que para os moradores conviventes é uma coisa normal, mas para mim isso não é normal, é comum, né? A gente vê que tem algumas famílias que elas são de comportamentos estranhos e de primitividade muito desregrada, mas ofender pessoas com palavras sem você saber o que significa é muito estranho. É uma coisa assim, uma espiritualidade muito rasteira que precisa te dar essa importância. Não que eu queira julgar ninguém, mas a causa é muito séria. A questão da dormida. Nessa rua ninguém dorme. A noite inteira uma pessoa desesperada, xingando, falando, ofendendo as pessoas, fazendo uns tipos de ameaça, principalmente para mim, né? Para mim que sou só, ela pensa que eu sou uma pessoa assim, uma coitadinha, desamparada, que ela vem e faz o que ela quiser comigo. Em matéria de alguns sentimentos assim, eu tenho notado que ela se acha, por eu não sei como, dona dessa casa que eu moro, porque ela teve ou tem alguma coisa de compromisso com um filho meu, com esse meu filho, que é casado, pai, e nega a todo momento, não tem nada com essa criatura. Mas essa criatura já teve algumas coisas que ela tem falado e eu tenho notado que ela gostaria muito de induzi-lo a ter um filho para ela dominar ele. E eu fico pensando qual é o interesse dela nessa questão sobre a casa. Ela me ameaça, fala que eu já era para ter me matado. Ela arruma pessoas para me matar. Ela fala coisas absurdas e eu vejo que é uma questão mental. É uma questão bipolar. Uma pessoa enlouquecida. O mais interessante que eu acho é que quem convive com ela, os familiares delas também são. Porque ninguém trata desse cuidado com essa criatura. Essa criatura poderia estar internada em um hospital
porque ela é antissocial, ela não coloca a cara na rua, ela só xinga dentro de casa e eu não vejo ela com amizades com nenhuma pessoas aqui por perto. Pelo meu modo de pensar, eu vejo que as pessoas têm medo dela. Ela deve ser uma pessoa perigosa. E esse medo dela, ela faz com que eu tenha medo dela. Faz essas coisas assim para mim me assustar. Como que ela tem alguém tucaiado para me matar, para me seguir, para me fazer umas coisas muito feias que ela fala comigo. Eu, em matéria de ajuda e fraternar com as pessoas, eu faço oração. Dentro da minha casa eu faço o evangelho todo dia. E muitas vezes eu tenho pedido ajuda para ela. Porque aí só a mão de Deus em cima dessa criatura. Só a gente sabe que Deus é uma energia. E essa energia precisa envolver essa pessoa. Porque ela está numa situação como que chegou a um ponto assim crucial. Como que ela seja da família de Lúcifer. E Deus poderia expulsá-la, ela da terra, mas Lúcifer veio para a terra. E nesse caso, a gente fica um pouco até constrangida, em alguns momentos, de pessoas que poderiam vir aqui passar umas horas comigo, feriado e algumas coisas, eu evito que venha. Como pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça, minha amiga, trabalhamos junto há muito tempo, tem muita vontade, ela já falou para mim, isso tem que ser levado ao conselho de idoso. Porque essa criatura aí pode ser uma criatura perigosa. E eu sei que ela é perigosa. Eu sinto o perigo dela. Agora, se ela é mal resolvida, mal amada, insatisfeita com a postura dela, com a fisionomia ou o corpo dela, é um problema dela. Agora, se é caso de vida passada, cabe à família tratar para ela se comportar com mais humildade. Porque se ela se comportasse com mais humildade, toda pessoa poderia ajudar essa pessoa. Até não sei nem o nome, eu não conheço o fisionomia dessa pessoa. A fisionomia dessa pessoa eu não conheço. Ela é uma pessoa estranha que vive como quem vive num buraco, entendeu? Que a gente só escuta o som. Encabrunhada como uma fera ferida, né? Aquela fera que ninguém pode chegar perto. E eu acho isso muito estranho na evolução que nós já estamos de 2023, né? A evolução em tantas coisas e a gente ainda existir pessoas assim. Ela pode ser uma descendente de uma tribo selvagem, de uma situação muito indelicada, mas ela já está aqui, então ela poderia ser mais convivente. Mas ela sabe falar as palavras, ela é uma pessoa que tem uma linguagem muito solta. Fala muita coisa feia e passa a noite toda sem dormir. Se eu tivesse mais uma proximidade de conhecê-la melhor, como fazer um levantamento de idade, de parentesco, algumas coisas, eu poderia ter mais uma noção de que se ela é uma pessoa narcisista ou uma pessoa esquizofrênica. Porque em algumas hipóteses ela mostra muita crueldade, é uma pessoa muito mal, muito revoltada, que ela está de comportamento a mostrar, a deixar que as crianças do bairro se contaminem e fiquem perigosos quanto ela, porque ela está ensinando as crianças da casa dela a ser pessoas muito fera, muito agressiva, muito doente. E eu sei que é doente. Ou seja, não é doente, é ruindade mesmo, perversidade, malévoca, revoltada, insatisfeita, é um espírito trevoso na terra. E por isso eu peço oração para as pessoas que verem esse vídeo que eu vou postar logo mais.
Um bom dia a todos e que eu traga uma notícia melhor do que essa.